Olá, eu sou Deise Amarante e esse é o canal Currículo Funcional. Nesse vídeo eu quero te falar quais são os 10 erros que eliminam o seu currículo antes mesmo da entrevista. Se você envia o seu currículo e nunca tem uma resposta, provavelmente você está cometendo algum desses erros e alguns deles podem eliminar candidatos em segundos. O primeiro erro é não especificar qual é a vaga que você quer nos objetivos profissionais. Então, você precisa especificar muito bem qual é o tipo de vaga, qual é o cargo, qual é a área. Então, se você quer para atendente, se você quer para recepcionista, áreas operacionais, logística, trabalhar com atendimento ao público, você precisa deixar tudo bem claro quais são realmente os seus objetivos. Porque se você colocar de uma forma muito genérica, colocar como se qualquer vaga servisse para você, isso mostra que você não tem muito uma direção, você não sabe muito bem o que você quer. E isso faz com que o recrutador não escolha o seu currículo. Então preste atenção nisso, tire um tempo para pensar sobre o que você quer e tente deixar o mais específico e direto possível. O segundo erro são os erros de português. Então é interessante você prestar muita atenção se você for montar o seu currículo ou se você contratar alguém ou alguma outra pessoa fizer para você, confira antes de enviar. É sempre bom revisar algumas vezes, ver se está tudo certo, pontuação, acentuação, se as palavras estão escritas corretamente, se as frases estão formuladas corretamente, porque se você errar nesse ponto, você vai demonstrar uma certa desatenção. Então, é importante você prestar atenção nisso, tá? O terceiro erro é colocar muitas páginas no currículo. Por mais que você tenha muita experiência, que você tenha muitas coisas para falar, provavelmente não é tudo que vai servir para aquele cargo que você está mandando o currículo. Então, o recrutador, ele quer agilidade, ele quer rapidez, ele quer bater o olho e identificar quais são as informações mais importantes e não ficar muito tempo ali. Até porque, se você ficar colocando informação demais, dá uma impressão de que você só está querendo ocupar o tempo, só está querendo fingir ser uma coisa que você não é. No máximo, ter 2 páginas, o ideal é ter uma só, mas se você realmente tiver muitas experiências, muitas coisas para falar sobre aquela vaga, sobre aquele cargo, né, se você tem muitas experiências em uma área só, pode até ser interessante colocar e aí mandar o seu currículo com 2 páginas. Caso contrário, o ideal é uma página só e colocar ali só as informações realmente mais importantes. O erro número 4 é você colocar cursos irrelevantes, informações que não precisa, né? E isso meio que conversa com o erro anterior. Porque fala sobre você colocar todas as informações bagunçadas, como se aquilo fosse mostrar um certo profissionalismo e uma experiência e um conhecimento abrangente. Só que, na verdade, passa uma imagem de bagunça mesmo, né? O recrutador, ele vai ter uma certa dificuldade de ler o seu currículo. Então, novamente, coloque só aquilo que tem a ver com a vaga ou que são cursos básicos, né, como informática, comunicação, atendimento. Fora isso, não tem porquê, né? Por exemplo, você vai mandar para uma vaga de recepcionista, mas você tem um curso que tem a ver com áreas operacionais, com indústria. Então, não tem por que colocar, né? Então, coloca apenas o que tem a ver com a vaga. O erro número 5. Colocar fontes difíceis de ler. A estrutura do currículo, ele também é muito importante. O layout, a forma como o currículo é montado, ele faz toda a diferença, porque demonstra também um profissionalismo até na hora de você se divulgar,
né, como profissional. Então, o ideal é colocar fontes que sejam fáceis de ler, a principal é a Arial e sem muito enfeite. Erro número 6. Colocar foto inadequada. Não precisa ser uma foto incrivelmente profissional no estúdio. Se você tiver uma foto 3x4, você pode colocar, mas você pode também tirar uma foto num fundo neutro, assim, numa parede branca, sem, né, muitas coisas, sem fazer caras e bocas, sabe? Num semblante natural, neutro, sem muita informação, né, com uma roupa adequada, sem ser muito chamativa, né? Então, evitar decote ou evitar selfies em poses informais demais. Dá para você tirar uma foto em casa, sem precisar ser algo extremamente profissional, mas ao mesmo tempo de bom gosto, né? E isso vai influenciar na forma como o recrutador vai ver o seu perfil, o seu currículo. Erro número 7. Experiência mal explicada. Só colocar o nome da empresa ou só colocar o nome da vaga, da função que você exerceu, passa uma impressão de que está faltando coisa, está faltando informação, e realmente está. Então, o ideal seria colocar o nome da empresa, o cargo e as atividades que você fazia. Por exemplo, trabalhava no estoque. Então, você tinha um controle sobre os produtos que tinha ali, você era responsável pela organização, pela entrada e saída de produtos, você trabalhava com computador, com planilha. Então, você coloca tudo que você fazia ali. Agora, o erro número 8. Ele tem a ver com o primeiro erro, que é sobre colocar um conteúdo genérico. No caso, é sobre o currículo todo ser genérico. Habilidades genéricas como ser proativo, trabalho em equipe, responsabilidade, esforçado, sabe? São palavras que servem para qualquer pessoa e para qualquer vaga. Você pode até colocar, só que é interessante colocar junto palavras específicas, termos específicos. Por exemplo, atendimento ao público, operação de caixa, habilidades sociais, habilidades com ferramentas X. Então você vai colocar ali coisas que têm a ver com a vaga também, para ficar uma coisa mais, para dar uma impressão de que você realmente prestou atenção ali, né, no que está sendo pedido, qual é a vaga, quais são os pré-requisitos e que você se encaixa. O erro número 9 é sobre colocar telefone e e-mail desatualizados. Então presta atenção também nessa parte, né, se seu telefone está certo, se os números estão ali corretos, se tem algum número faltando, um número a mais, se o DDD está certo. E também eu vou colocar um bônus aqui, tenha um e-mail que seja mais profissional, que seja nome e sobrenome. No máximo ali um ponto, um underline ou um ou dois, 3 números ali, mas que seja fácil de visualizar e que não seja bagunçado, não seja com apelido. Isso mostra um profissionalismo também. E por último, o erro número 10 é sobre enviar o currículo em Word. O ideal é mandar em PDF, porque o PDF ele mantém o layout do currículo do exato jeito que você criou, né? Outras formas podem bagunçar na hora da visualização. Então, isso mostra também que você está atento, né, a como o seu currículo vai se mostrar para o recrutador. Então, sempre mande em PDF. E para encerrar, se você prestar atenção nesses erros, corrigi-los, evitá-los, isso vai fazer com que a sua chance aumente muito, que o seu currículo passe uma boa impressão para o recrutador e que você consiga a entrevista. Se você quiser, eu posso montar o seu currículo para você. Eu vou deixar aqui na descrição
meu contato e o valor. Espero que esse vídeo tenha ajudado e que você consiga o cargo, a vaga que você quer. Até o próximo vídeo!